Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre finanças para quem trabalha com beleza. A gente está vivendo aí uma situação da qual a gente nunca viveu antes, né? E muitas pessoas estão se vendo assim num beco sem saída, pensando, poxa, eu não tenho economia, eu não tenho uma reserva para manter o meu negócio. Qual a estratégia que eu posso usar para ganhar dinheiro nesse momento? E gente, essa estratégia, seja ela qual for, precisa ser muito estruturada, muito pensada, muito planejada. E para tomar qualquer decisão é importante a gente estudar, né? O conhecimento é a única coisa que as pessoas não conseguem tirar da gente, não pode ser roubado. Então eu quero ensinar para vocês alguns conceitos que são usados na administração de empresa e em contabilidade, para que vocês entendam quais os tipos de conta que vocês precisam fazer para verificar promoções, vouchers, qualquer outra alternativa que vocês estejam pensando, tá? Tudo isso precisa ser muito fundamentado. E a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é a questão da precificação. Porque a precificação é um dos maiores desafios de qualquer empresário, seja ele um empresário do setor de serviços ou de produtos, tá? Existe muita dificuldade para precificar. E para a gente saber se o nosso preço está correto, está coerente ou não, existem aí algumas definições que são trabalhadas no universo da contabilidade para a gente aprender, entender o que eles querem dizer. Não se preocupem se no vídeo não estiver nítido a apresentação, porque eu vou colocar na descrição deste vídeo o link para vocês fazerem o download do PDF dessa apresentação, tá certo? Então não se preocupem com isso nesse momento. Eu quero trabalhar, antes de dizer como que vocês vão formar o preço, eu quero trabalhar com vocês 4 conceitos, tá? O que é custo, o que é despesa, o que é perda e o que é investimento, tá? Custo é tudo que está relacionado à execução do seu serviço, tá? Por exemplo, eu sou maquiadora, então o que eu uso para executar o meu serviço? Pincéis, limpador de pincéis, descartável para máscara de cílios, base, corretivo, batom. Uma cabeleireira vai usar o quê? Shampoo, tintura, emulsão para clarear o cabelo, relaxante. Uma esteticista, o que ela vai usar? Cremes, ela vai usar máscaras. Então tudo isso, gente, é custo, certo? O custo, ele pode ser fixo ou ele pode ser variável. Um exemplo de um custo variável são esses que eu acabei de falar, os produtos. Por que ele é variável? Porque quanto mais serviços você executa, mais produtos você precisa. Então, o gasto deles aumenta, tá? Um custo fixo para um profissional de beleza. Manutenção de equipamento, por exemplo, eu tenho uma cadeira para maquiar, uma cadeira específica de maquiador. Ela quebra. Eu preciso fazer a manutenção do pé dela. Isso tem um custo, mas é um custo fixo, tá? Então, o imposto. O que o imposto é? O imposto é um custo variável, porque quanto mais serviços eu executo, maior a quantidade de imposto que eu vou pagar. Taxa de manutenção de cartão também é um custo variável, porque, por exemplo, se a cliente paga no débito, é uma taxa. Se ela paga no crédito, é outra taxa. Se ela paga no parcelado, é outra taxa, tá? Então, tudo isso são custos relacionados à execução e ao pagamento do seu trabalho. Combinado? Se tiver alguma dúvida, anota, vai anotando e me escreve depois um comentário que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom?
Vamos falar agora sobre despesas. O que é despesa? É tudo que está relacionado ao seu trabalho, uma estrutura que você precisa ter, mas não está relacionado diretamente à sua atividade. Por exemplo, é um custo, como a gente aprendeu, os produtos, shampoo, condicionador, creme de hidratação. Um funcionário na recepção de um salão de beleza, ele é necessário? Muito. Só que ele é uma despesa, porque não é ele quem executa o trabalho. Ele agenda, ele recebe o pagamento, tá? Mas não é ele que executa. É uma despesa fixa, porque você vai pagar um salário todo mês para aquela pessoa igual, tá? O aluguel do espaço ou condomínio, se você está num prédio comercial como eu estou, é uma despesa fixa, tá? Contas de consumo. Contas de consumo sempre tem aí uma dúvida, mas eu pesquisei em diversos materiais, tá? Eu fui buscar livros de administração, não sei se todos sabem, mas eu faço MBA em Gestão Estratégica de Negócios e todo esse conteúdo que eu trago para vocês é um conteúdo que eu estudei em cursos livres, cursos que eu realizei no Sebrae, cursos de aceleração e também na MBA que eu tô fazendo, tá? Conta de consumo, telefone, água, internet, energia, ela pode ser um custo, por exemplo, no caso do cabeleireiro, que usa um chuveiro, que usa um secador, ou ele pode ser uma despesa, como é o meu caso, que eu sou maquiadora, eu preciso da luz para trabalhar, mas eu não tenho como mensurar o quanto de luz eu gastei para executar uma maquiagem. Deu para entender? Prolabore. Gente, vocês sabem o que é Prolabore? Prolabore é o nosso salário de empresária. A gente precisa fazer as nossas continhas do quanto a gente quer ganhar de salário da nossa empresa. E é uma despesa fixa, tá? O nosso pagamento é considerado uma despesa fixa. Estratégias relacionadas a ações de marketing são consideradas despesas variáveis, porque quanto mais campanhas, por exemplo, você fizer campanhas pagas em redes sociais, mais você vai pagar para estas redes divulgarem a sua postagem, tá certo? Agora, o que a gente considera perda? Perda é tudo aquilo que não pode ser mais usado e precisa ser descartado. Uma das perdas que mais acontece no segmento de beleza, que eu posso observar através de depoimentos de colegas e que também acontece comigo, tá? Porque afinal eu também sou humana, é produto vencido, gente. Produto vencido é dinheiro no lixo, porque você não pode usar na cliente, tá? Dá maior dor no coração. Mas é isso que tem que acontecer. Você não pode usar na cliente. Deterioração devido a enchente ou a incêndio. A gente nunca para pensar nessas coisas, né? Mas essas coisas acontecem, gente. No começo do ano, eu tô localizada na Vila Leopoldina. A recepção e a garagem do meu prédio foram tomados pela água da enchente. Nunca tinha acontecido de ser uma enchente tão forte, tão expressiva. Tô aqui há 5 anos, foi a primeira vez. Mas é uma coisa que pode acontecer. E a gente perdeu os móveis da recepção, é uma perda, tá? Acidente de trabalho. Se você se machuca e você deixa de trabalhar, é uma perda. Porque você está perdendo ali a sua capacidade de mão de obra, tá? E também furto e roubo. Por isso que os seguros são tão necessários, não é verdade? Essa parte é fácil, né? E investimento é tudo que você adquire para melhorar o teu trabalho e a tua infraestrutura. Por exemplo, fazer um estoque de produtos descartáveis é um investimento. Compra de equipamentos é um investimento. Vou dar o meu exemplo. Nesse momento que nós estamos em quarentena, em distanciamento social, o que eu fiz?
Eu comprei uma estufa esterilizadora para esterilizar minhas plaquetas, pinças, espátulas, tesouras que eu uso para cortar o pelinho da sobrancelha. Parece coisa boba, mas não é. E isso vai dar uma segurança muito maior para minha cliente, para que ela realize o atendimento comigo quando tudo isso passar. Então, quando você compra algum equipamento para ser usado no seu negócio, é um investimento que você faz. Outro tipo de investimento é curso de capacitação, é treinamento. Você está investindo no teu conhecimento, tá? A compra de um imóvel é também considerada um investimento. Agora, gente, a gente já conheceu aí as quatro definições para a gente começar a pensar o que está por trás da precificação, porque tudo isso a gente tem que considerar, certo? Vamos lá. Como que a gente elabora os nossos preços? Não é da nossa cabeça, não é só olhar o que o concorrente está fazendo e copiar. Tem que ter todo um planejamento, tem um roteiro para ser seguido, tá? Tem que ser uma coisa muito bem pensada. E qual que é esse roteiro? Primeira coisa, a gente precisa definir quem é o nosso cliente, tá? A gente tem que fazer a estimativa dos custos e das despesas que a gente tem relacionado ao nosso negócio. Precisa estar com isso anotadinho. Pode ser no caderno, pode ser no Excel, pode ser nesses aplicativos, sistemas de gestão de negócios, tem vários, né? Tem a VEC, tem a Trix, tem um monte aí no mercado que disponibiliza ferramentas para que você coloque, preencha com estas informações, tá? Análise da concorrência. Você precisa também definir qual que é a estratégia de preço que você vai usar com o seu cliente. E quais são as estratégias e ferramentas de marketing mais adequadas para o seu trabalho nesse momento. Então vamos primeiro falar sobre a definição de clientes. Gente, tem aí várias ferramentas que a gente pode usar para trabalhar público-alvo, perfil de cliente, persona, que é uma coisa muito usada em design thinking, tá? E essa elaboração, ela ajuda muito a gente a entender melhor o nosso negócio, quais são as estratégias que a gente tem que usar para divulgar o nosso negócio e para deixar a nossa cliente satisfeita, porque a gente começa a conhecer as características da cliente com uma riqueza de detalhes muito maior, tá? Então a gente tem que definir aí qual que é a faixa etária que a gente vai atender, qual que é o nível socioeconômico, qual que é a localização onde eu vou atender, o que a cliente espera de mim. Nesse caso, para vocês entenderem um pouquinho de perfil de cliente, de persona, eu vou citar o meu exemplo, tá? O meu trabalho, ele é muito pautado como maquiadora em 2 segmentos. Dia da noiva, com exclusividade, e cursos e aulas de automaquiagem, tá? Vamos pensar nas noivas. Tem uma faixa etária específica que eu atendo, tá? Existem pessoas fora da curva, ou muito novinhas, ou um pouquinho mais velhas? Tem, mas existe ali um padrão que é entre 26, 25 até uns 35 anos, tá? O nível socioeconômico destas pessoas é um perfil de mulheres que já trabalha, tem uma formação universitária, está planejando e pagando o próprio casamento, ela, o noivo, com pouca ajuda da família. Esses são os depoimentos que eu pego delas mesmas, tá? E de acordo com a localização onde eu atendo elas, eu sei o quanto elas estão disponibilizando para o casamento ou não, tá? Normalmente eu atendo pessoas que se casam ou em bufês tradicionais, centrais aqui de São Paulo,
ou que optam por casar em praia, em fazenda, em sítio. E a partir dessa localização, a gente já consegue definir quais são os gostos dessa pessoa, quais são os lugares que ela costuma frequentar, quais são as marcas que ela acompanha, porque as coisas vão se encaixando, tá? E dá para saber também o que ela espera. Por quê? Porque eu não ofereço um dia da noiva tradicional em salão de beleza. Então a noiva que me procura é uma noiva que quer um atendimento personalizado. Então ela já sabe quais são as características que ela busca de um profissional que faz esse tipo de atendimento. E eu tenho que estar à altura destas expectativas, tá certo? Então, a primeira coisa para a gente pensar em matéria de preço é isso. Por quê? Porque tem produto para todos os bolsos e todos os gostos. Mas se você usar um produto popular numa pessoa que está, por exemplo, gastando 400 mil reais num casamento, não vai dar certo, gente. Ela vai questionar ali N coisas, inclusive a sua competência. Você tem que aprender a filtrar para definir quais são os produtos, quais são as atitudes, quais são as posturas mais adequadas para você realizar esse atendimento com excelência. Não pode estar aí desalinhado, tá certo? A análise da concorrência. Como que ela deve ser feita? Primeira coisa, você precisa definir quem é seu concorrente. O concorrente é aquele que busca atender o mesmo cliente que você, em relação à faixa etária, à renda, localização, tipo de serviço, tá? Este é o seu concorrente. E aí, o que você vai observar nele? Primeiro, o que ele oferece como diferencial, como a carta na manga, como um chamariz para as clientes. Quais são os pontos fortes e fracos desse fornecedor? Como que é o atendimento nele? Você às vezes tem que fazer o papel de cliente oculto, tem que ir lá, fingir que é cliente, ligar para ver como que é o atendimento, mandar um e-mail, né? Fingir que você está precisando fazer um serviço, você vai lá na concorrência fazer uma mão, um pé num salão de beleza para conhecer o espaço por dentro, para ver a estrutura. Dá uma fuçada em site, em redes sociais, né? E assim, quais são os preços que ele operaciona o negócio dele? Você precisa saber quais são os valores que ele cobra, tá? E aí, a partir disso, você vai definir qual que é a estratégia de preço que você vai usar com a sua cliente. São várias as estratégias, tá? Só que a gente divide aí em duas grandes balanças. A primeira é ganhar pela margem, ou seja, você vai cobrar um valor igual ou acima do seu concorrente. Ou ganhar pelo giro, na quantidade, você vai cobrar menos que o seu concorrente e vai ganhar na quantidade, no volume de serviços, tá? Tudo tem que estar em sintonia com aquele cliente que você definiu que você vai atender, tá? Isso precisa ser muito coerente. Quando você pensa em ganhar pela margem, você pensa em qualidade, em diferencial, em prestígio, em confiança, em exclusividade. Agora, quando você pensa em quantidade, você pensa em oferecer pacotes de serviços e serviços com preços e custos baixos. Você não pode ter um preço baixo com um custo alto, porque esta conta não vai fechar, tá? Uma das coisas que tem me assustado bastante é que eu sigo bastante gente do segmento da beleza e eu vejo assim vários stories no Instagram colocando, por exemplo, manicure a 15 reais. Gente, que conta é essa? Por que eu tô levantando isso para vocês? Porque ainda mais em tempos de Covid-19, a gente tem que pensar em toda
os equipamentos, máscara, luva, pro pé, que você precisa colocar, né? Lixa descartável, palitinho descartável, a luvinha com hidratante já. Gente, como é que essa conta fecha? Né? Aquelas fitas para você colocar o produto na autoclave, aqueles saquinhos, aquilo é caro, né? Quem que tá pagando por isso? Como que essa conta é feita? E tem gente que está cobrando R$15 para ir em domicílio, ainda tem deslocamento. Precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Porque o barato às vezes sai caro e muitas vezes você paga para trabalhar. Vamos lá, vamos trabalhar agora 3 conceitos: ajuste de preços, oferta e promoção. São coisas completamente diferentes, tá? Ajuste de preços, o que é? É um desconto para um pagamento à vista, é um desconto para um pagamento em dinheiro. O que é uma oferta? É a redução dos valores, é você abaixar o preço, que também tem muita gente nesse momento fazendo isso. É corte de cabelo de 130 por R$50, mas pera, né? É só baixar por baixar, isso desvaloriza a sua imagem perante o cliente, não vai te trazer benefício porque o dinheiro que vai entrar vai ser pequeno, não vai cobrir ali o buraco existente, precisa pensar com muita calma antes de fazer uma oferta, certo? E promoção é o quê? Quando a gente promove um produto ou um serviço, a gente quer aumentar o volume de vendas dele. Então a gente faz, por exemplo, entrega de brinde, você faz luzes no cabelo e você ganha um shampoo. Olha só que legal. Você consegue aumentar o volume. Por quê? Porque a cliente enxerga aquela coisa que o pessoal do marketing fala que é valor agregado, tá? Cortesias. A cliente faz a mão e o pé toda semana no seu salão. Ela indica uma amiga para frequentar o mesmo salão. Dá para ela como cortesia um design de sobrancelhas, tá? É uma forma de você promover o seu negócio com um custo baixo. Estratégias de marketing que precisam estar muito alinhadas com o público-alvo e com a estratégia de preço que você vai usar. Se é para ganhar no volume ou se é para ganhar por serviço, na qualidade, quantidade versus qualidade, tá? Exemplos de estratégias de marketing que vão atrair a clientela para você. Eventos, degustações, tá? Esse tipo de marketing, ele é o marketing de experiência. A cliente está lá no seu salão fazendo a unha e você fala, olha, tem um produto novo que a gente está criando um protocolo de spa para os pés. Vamos experimentar? É uma cortesia, é uma degustação. Ela vai experimentar o serviço, ela vai se apaixonar e depois, na próxima semana, ela vai querer comprar aquele serviço também, tá? E é uma experiência. Parcerias. Gente, ninguém cresce sozinho. Ainda mais numa situação em que o mundo inteiro tá sem saber como que as coisas vão ser daqui para frente. É fundamental você ter ali parceiros te ajudando, trabalhando junto com você. Redes sociais, site, e-mail marketing. São ferramentas que você pode usar para fazer marketing de conteúdo, trazendo informações que são importantes para sua cliente e também relacionamento. Você fala para ela sobre uma cortesia, você pergunta se ela está satisfeita, você cria ali um vínculo com ela através destas ferramentas. O CRM é uma ferramenta de gestão, existem vários, gente, gratuitos, pagos, mas é uma ferramenta fundamental para você manter esse relacionamento com o cliente. Por quê? Porque ele te diz qual foi a última vez que a cliente realizou o serviço com você. Então você consegue observar
se esta cliente está desaparecida do teu estabelecimento, qual foi o último serviço que ela realizou antes de sumir, quais são os serviços recorrentes que ela faz, o que você pode oferecer. Por exemplo, a cliente ela faz luzes no cabelo. É interessante, num determinado ponto, você oferecer para ela um protocolo de nutrição, hidratação, reconstrução capilar. É uma coisa que faz sentido para ela e para você também, tá? E quem te ajuda nessa tarefa é o CRM. Colher depoimentos. É a tal da prova social que mostra se o seu cliente está satisfeito com você ou não. Ele vai te dar a oportunidade, a partir do momento em que ele dá o depoimento, de você usar ele para promover o seu negócio ou para você fazer melhorias com ele, tá? Então é muito importante usar qualquer ferramenta que seja para colher depoimentos do seu cliente, seja um áudio de WhatsApp, seja um comentário em redes sociais. Estimule os seus clientes a fazerem depoimentos, relatos. Isso muda muito a forma como as outras pessoas enxergam o seu negócio, tá? Agora, nós vamos trabalhar dois conceitos que são muito importantes nessa reflexão do que fazer neste momento que nós estamos aí esperando a possibilidade de reabrir nossos negócios e realizar o nosso trabalho, tá? É o ponto de equilíbrio e a margem de contribuição. O que significa ponto de equilíbrio? É a quantidade de dinheiro que você precisa receber do seu negócio para que você não fique nem recebendo lucro e nem prejuízo. Para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa saber qual que é a margem de contribuição de cada serviço que a gente presta, tá? A margem de contribuição é a porcentagem que cada serviço comercializado contribui para pagar as despesas do negócio. Vamos ver aqui a fórmula da margem de contribuição. Vamos dar um exemplo que um serviço custa R$300, tá? E para você realizar esse serviço, você tem um custo de 240, tá? Vamos fingir que isso é luzes para o cabelo. Você gasta R$240 em produto, em descartável, né? Você fez esse cálculo, você determinou o quanto você gasta para fazer este serviço. A margem de contribuição é a diferença entre esses dois. Você pega R$300 e subtrai 240, que é o seu custo. Vai dar aí a margem de contribuição, que é R$60. E, gente, margem de contribuição não é lucro, tá? Tem gente que está fazendo a interpretação dos cálculos de uma forma errada. Isto é uma margem de contribuição. Lucro a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai calcular agora o ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio tem dois jeitos para a gente calcular. Por quantidade de serviço ou por valor em reais, tá? Digamos que as despesas totais do seu negócio totaliza R$5.000, entre aluguel, funcionário, internet, luz, água, condomínio, R$5.000, tá? A margem de contribuição das luzes daquele serviço que a gente definiu é R$60, tá? Então, o ponto de equilíbrio para você não ter nem lucro e nem prejuízo é você pegar 5.000 e dividir por 60. Vai dar 83,33. Ou seja, você tem que fazer 83 serviços de luzes para pagar os produtos que você usou, os custos que você teve para realizar o seu trabalho, mais as despesas do seu negócio.
E aí você pega isso e divide durante a semana para você ver quantos atendimentos você tem que fazer por semana e por dia de trabalho. E essa conta dói, viu? Porque às vezes a pessoa está trabalhando no vermelho há anos e ela não entende, porque ela não sabe qual que é a quantidade mínima de atividades que ela precisa executar para que ela pague os gastos do negócio. Gastos do negócio a gente entende como custos e despesas junto, tá? Para a gente fazer o cálculo considerando o número em dinheiro, a gente pega e usa a porcentagem da margem de contribuição em vez do número no cálculo, tá? Então as despesas totais são 5.000, a margem de contribuição é 20%, tá? R$60 de 300 equivale a 20%. Aí você pega e coloca lá 5.000 dividido por 0,20. A gente coloca o zero quando a gente está trabalhando com porcentagem. E aí, gente, o ponto de equilíbrio vai dar 25.000. Ou seja, você precisa faturar R$25.000 para pagar todos os gastos, que é a somatória entre custo e despesa. O que eu vou pedir para vocês agora? Que vocês baixem este material, leiam ele com calma, façam estes cálculos do negócio de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu confira os números, manda para mim um recadinho por e-mail, aqui nos comentários do YouTube, pelo blog, pelo meu WhatsApp, pela ferramenta que for melhor para vocês, tá? Mas me deem um feedback que eu tô aqui para ajudar vocês. Se a gente não se unir nesse momento agora de instabilidade, de incerteza, a gente vai se perder e a gente pode quebrar. Então vamos ajudar uns aos outros, combinado? Ah, e quem ainda não segue o Empreenda na Beleza nas outras redes sociais, coloca aí, @Empreenda na Beleza. Estamos no Instagram, no Facebook, no Pinterest, no LinkedIn, tem grupo no LinkedIn, no Facebook. Se inscreve aqui no canal também para receber sempre notificações quando a gente colocar novos vídeos. E, lógico, deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que precisa ouvir isso. Combinado? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.